Paz do Senhor, amados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A partir do verso 19. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e o ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, aonde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também o teu coração. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou de devotar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus que veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste vosso Pai já te sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará ao seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, nesta passagem tão preciosa. Abrimos nosso coração para ouvir o Senhor. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor como instrumento de transmissão daquilo que o Senhor tem. Usa-nos com sabedoria para esse fim. Pai, prepara cada coração, cada pessoa que se encontra em expectativa daquilo que o Senhor vai falar. Nós proibimos, em nome de Jesus, de Satanás roubar esta semente, distorcê-la ou sufocá-la. E nós liberamos para que ela encontre um lugar no coração, a fim de frutificar em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é uma continuidade daquilo que a gente já vem falando há algum tempo. Nós aprendemos no domingo passado a respeito da quinta atividade do cristão no reino, que é o jejum. E aprendemos que o jejum, como propósito central, ele tem como propósito mortificar a nossa carne, a fim de que a gente possa ter uma sensibilidade melhor à voz de Deus, aqueles entulhos
que estão dentro de nós, que atrapalham que nós ouçamos aquilo que Deus tem para falar. O jejum nos ajuda a passar por isso. Lembra da experiência do copo d'água? Deus quer falar com você, mas se você estiver cheio, aquilo que Deus tem para dizer não encontra lugar. Agora, quando nós jejuamos, nós esvaziamos, tiramos esses entulhos, e aí nós conseguimos ouvir a Deus. Não é sem propósito que logo em seguida a esta proposta do jejum, Jesus começa a falar sobre as preocupações da vida. Jesus começa a dizer como lidar com as preocupações da vida. Ele continua nesse tema, mas trata a importância de como lidamos com as nossas prioridades e com as nossas necessidades humanas. No texto que lemos, o Senhor ele começa abordando dois aspectos. O primeiro dele é o quanto eu sou apegado às coisas terrenas e nela está a minha confiança. O segundo aspecto que Jesus trata é o quanto a possibilidade de não ter as coisas terrenas, as provisões terrenas, produzem ansiedade. Jesus então vai começar agora nessa etapa, falar a respeito das duas coisas. Quem entende mais, cuidado para não se perder. Quem entende menos, cuidado para não praguejar, como dizia minha avó. Aliás, essa era uma preocupação antiga. Salomão, quando estava terminando os seus escritos, lá no capítulo 30 de Provérbios, no final da sua vida, onde ele começa a refletir a respeito de muitas coisas, Salomão faz um questionamento no versículo 8, no versículo 9. Ele faz uma oração, falou: Senhor, eu tenho duas coisas para lhe pedir. Salomão, em Provérbios 30, versículo 8 e 9, ele vai dizer: Senhor, eu tenho duas coisas para lhe pedir. Primeiro, não me dê coisas demais, tá? Não me dê riquezas, nem dê pobreza. Dai-me o pão que me for necessário. Versículo de número 9, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Salomão está dizendo assim: Deus, tem dois pedidos para te fazer. Não me dá demais para que eu não me perca. Não me dá mais do que eu consigo administrar. Não me dá aquilo que eu não posso. Mas também não me dá pouco demais, porque isso vai gerar em mim uma inquietação, e eu vou acabar cometendo um erro e vou entristecer o Senhor. O que Salomão está colocando na sua meditação final, nos seus conselhos finais, é onde Jesus está tentando chegar. Jesus fala sobre dois aspectos. Cuidado, porque a fartura, a abastança, ele pode seduzir de tal forma que você diga: eu não preciso de Deus. Estou tão confiante, estou tão firmado em algumas coisas que eu não preciso de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, a falta disso pode gerar na minha alma, no meu espírito, pode gerar uma inquietação, isso pode gerar um tormento, virar uma angústia, e eu fico ansioso. O que Jesus está tratando nada mais é do que aquilo que Salomão se preocupou, e Jesus então ele vai começar a tratar essas duas coisas. Ele começa essa sessão falando sobre esses dois aspectos da vida, a fartura e a falta. Eu costumo dizer a fartura e a faltura. Eu quero começar falando um pouquinho sobre esse primeiro aspecto. O que é ajuntar tesouro na terra? O que nós podemos entender com esse texto, ajuntar tesouro na terra? Primeiro, eu queria que você entendesse que tesouro aqui não está somente ligado a dinheiro, mas tudo aquilo que atribuímos valor. Olha para alguém e diga assim: tesouro é tudo aquilo que você atribui um grande valor. Então, aqui Jesus não está falando só de dinheiro. Sabe? Lógico, o apego ao dinheiro e a segurança que o dinheiro produz a uma pessoa é um bom exemplo para você entender o que ele quer dizer. Mas o foco de Jesus é chamar a atenção para onde está a nossa satisfação, aonde está a nossa confiança. O que é que me satisfaz ao ponto de eu substituir Deus, de eu não precisar de Deus? Todos nós temos tesouros. Eu vou repetir. Todos nós temos tesouro, de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro talvez não seja o dinheiro, e eu acho que a grande maioria não tem esse tesouro, Mas o tesouro pode ser um dom, pode ser uma pessoa,
Pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser um cargo, pode ser um carro, pode ser uma casa. Tudo aquilo que nós atribuímos uma profissão, um ministério, uma posição. Quando Jesus fala a respeito de tesouro, ele está falando sobre aquilo que nós estabelecemos como prioridade. Aquilo que nós damos tanto valor, que tendo aquilo, nós não precisamos mais de Deus. Nós nos sentimos saciados. E a primeira coisa que Deus está dizendo é cuidado para não substituir o efêmero, o passageiro, com aquilo que de verdade tem valor. Há uma profecia em Jeremias, onde ele diz assim: quando vocês aprenderem a separar o precioso do vil, presta atenção, a hora que você aprender a separar o precioso do vil, você será a minha testemunha. O que a profecia de Jeremias está dizendo é que o vil não é necessariamente uma coisa ruim. A palavra vil ali na profecia de Jeremias significa tudo aquilo que rouba o lugar do que é precioso. Repita comigo: vil é tudo aquilo que rouba o lugar do precioso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, ter condições de viajar todo mês é ruim? Não é bom. Mas se em função disso você substitui o cuidado com a sua casa, o cuidado com a sua família, se você larga as coisas do Senhor, isto que é bom roubou o lugar daquilo que é melhor. Então isso se tornou vil. Ele está dizendo assim: enquanto nós não aprendermos a separar o precioso do vil, nós vamos ter dificuldade de ser testemunha dele. Nós vamos ter dificuldade de caminhar a respeito disso. Então, tesouro aqui, o Senhor está trabalhando, que o tesouro aqui não é algo necessariamente ruim, não é algo que seja ruim, mas é algo que porque está roubando o lugar do que é precioso, está se tornando vil. Ele diz: cuidado quando você procura tanto essas coisas que produzem satisfação aqui na terra, e você se satisfaz tanto com essas coisas, você agora não precisa mais de Deus, que é o teu precioso. O foco aqui não é dinheiro. Mas cabe uma pergunta: como é que eu sei se eu estou atribuindo valor tão elevado que substitui uma coisa melhor? É só você responder a pergunta. O que é que eu tenho dificuldade de abrir mão por causa do que é melhor? O que amo tanto, que invisto tanto tempo buscando e pensando? Tudo aquilo que você investe tempo, isso tem um lugar de destaque na sua vida. Tem um lugar de prioridades. É muito comum na sociedade moderna, agora durante o período da pandemia nem tanto, algumas pessoas dedicarem tanto tempo à sua atividade profissional que perdem seus filhos em casa. É ruim ser bem-sucedido? Não. Mas se aquilo que eu estou me dedicando, gastando tempo, tem roubado o lugar de coisas melhores, é porque eu estou começando a acumular tesouros na terra. O amor a qualquer coisa que termine aqui, que fique aqui nesta vida, é infinitamente pior do que o amor das coisas que você vai levar aqui. O grande desafio de Jesus é dizer assim: cuidado, para nesse afã de acumular coisas preciosas aqui na terra, seja ela recursos, seja ela bens, seja ela coisas preciosas, cuidado para isso não tomar tanto tempo, que você se esqueça
que você vai sair desse período, você vai sair dessa fase, você vai sair desta vida. E quando você sair dessa vida, tudo que você conquistou aqui vai ficar aqui. Essas coisas que vêm precisam nos deixar num estado de alerta, porque isso vai falar muito a respeito do nosso coração. Jesus conta uma parábola onde ele fala de um homem muito rico que fez uma grande colheita, e dentro dessa grande colheita ele falou assim: eu vou construir mais armazéns, vou construir mais celeiros, vou construir mais coisas, sabe? Porque eu quero guardar, eu quero enriquecer. E Jesus diz que veio uma voz e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que vai fazer com tudo isso que você está guardando? Por favor, em hipótese alguma, deixe passar no seu coração, no seu pensamento, que nós estamos aqui desafiando você a fazer voto de pobreza, de miserabilidade, de mediocridade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque nós fomos feitos para ser bem-sucedidos. Deus nos chamou para ser bem-sucedidos. Deus espera que nós sejamos bem-sucedidos. Deus está disposto a nos ajudar a ser bem-sucedido. Deus ama que os seus filhos tenham fartura. A Bíblia diz que Deus é generoso, Ele é galardoador. Então, por gentileza, não venha distorcer com a religiosidade a respeito desse assunto. Eu não estou condenando conquista e nem a palavra de Deus assim está. O que Ele está dizendo é: cuidado, porque se você focar nas conquistas e por causa das conquistas você esquecer o que é precioso, aí você corre um grande risco. O foco não é: agora eu não vou fazer mais nada porque eu vou só buscar a Deus, calma, não é por aí, nós vamos entender isso. Ele está dizendo assim: cuidado para não ficar focado em ajuntar tesouros na terra, e por causa disso, você esquecer de algo melhor, que é você juntar tesouros no céu. Para você entender um pouco a respeito dessa questão do tesouro do céu, ele vai dizer assim: você precisa construir na terra uma vida de tal maneira que aquilo que você faz aqui vai produzir um efeito na eternidade. Há um livro muito bom que eu sempre recomendo, do John Bevere, chamado, Movidos pela Eternidade. A proposta desse autor é que as coisas que você for decidir, você precisa pensar da seguinte maneira: o quanto isso que eu estou fazendo me leva à eternidade, vai me deixar na eternidade, vai produzir algo para a eternidade. Se aquilo que nós estamos buscando só constrói benefícios aqui vai ficar. Mas quando nós construímos coisas aqui, e aquilo que nós construímos aqui também tem um efeito no céu, isso vai te acompanhar. Quando ele diz: vamos construir tesouros no céu, vamos acumular tesouro no céu, está falando que até mesmo quando você conquista as coisas da terra, você pode transformar essas coisas que você conquistou na terra em um benefício para a eternidade. Jesus, ele tem um exemplo muito interessante numa outra parábola, onde ele vai falar sobre um jovem chamado na Bíblia, sobre um jovem rico. E na verdade, Jesus, esse exemplo dessa parábola, ele vai mostrar muito bem esse conceito. A Bíblia diz que aquele jovem rico, religioso, chega até ele e fala assim: Senhor, o que eu preciso para herdar lá no céu? Porque aqui na terra ele tinha bastante. Está preocupado: o que eu preciso para herdar lá no céu? Jesus então diz assim: olha, você precisa obedecer aos mandamentos, sabe? Ele falou: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E aí ele perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, né? Se ele tivesse ficado só com essa resposta, teria ficado bem. Mas o entrão faz outra pergunta: que mais? Tem certas coisas que é melhor você ficar calado do que você perguntar. Aí Jesus diz assim, sabe, vai,
vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. O que Jesus está dizendo para ele? Aqui na terra você tem bastante tesouro, só que lá em cima está zerado. Lá em cima está zerado. Que tal você pegar os tesouros que você tem aqui na terra e fazer um bom uso desse tesouro, de maneira que ele não está pedindo para aquele rapaz não desfrutar daquilo que ele tem, mas ele pegar aquilo que ele conquistou, aquilo que ele amealhou, ele pegar e dizer assim: agora eu vou usar o que eu tenho para construir um tesouro no céu. Eu costumo dizer, a gente fala muito sobre isso quando fala sobre oferta aqui, que os recursos que Deus tem te dado, o dinheiro que Deus nos dá, ele precisa ter 3 objetivos. Está na Bíblia. Primeiro, você precisa viver bem. Repita comigo: eu preciso viver bem na terra. A Bíblia diz que o semeador deve ser o primeiro a desfrutar da colheita. Então, Jesus não está dizendo para você fazer voto de pobreza e não ter nada. Não é isso que ele está dizendo. Você precisa desfrutar do que você conquista. Você precisa ter uma boa casa, você precisa ter um bom carro, você precisa viajar, você precisa comer bem. É isso, para isso nós trabalhamos. Isso não há nenhum mal nisso, pelo contrário, é bom até demais. O segundo objetivo dos recursos que Deus nos dá, é que os recursos que Deus nos dá precisa abençoar pessoas. O que adianta? A Bíblia vai falar sobre isso. Você viver bem, Tiago trabalha bastante esse exemplo. Você viver bem e o seu irmão do seu lado passar necessidades e você não fazer nada. Qual é o valor que tem e você guardar, e aí daqui a pouco você vê que você tem uma bela oportunidade de amealhar tesouro, colocar tesouro no céu, porque você já tem aqui na terra, e aí você não faz. Então, quando nós socorremos a outra pessoa, nós estamos juntando tesouro no céu. Mas também, os recursos que a gente ganha em terceiro lugar, ele tem como propósito abençoar o próprio reino e o avanço do reino. Então, guarde isso. Sabe, os recursos da terra, eles precisam abençoar a sua vida. Os recursos da terra, eles precisam abençoar pessoas. E os recursos da terra precisam abençoar o reino. Quando você cumpre esse princípio, você não deixou de amealhar tesouros na terra, e agora, além de pegar tesouros na terra, você começou a depositar tesouros no céu. O que Jesus diz é: cuidado, porque se você só está focado na terra, isso tem um prazo de validade. A traça e o ferrugem. Uma hora isso vai acabar. Uma hora isso vai passar. Mas quando você guarda lá em cima o capiroto não pode tocar, lá em cima o ferrugem não pode tocar, lá em cima a traça não pode tocar, lá em cima ninguém vai tocar, porque quem está guardando é o seu Deus. Então não existe nada mais sadio do que você guardar esse tesouro nos lugares celestiais. Outro exemplo que eu gosto muito da Bíblia para ilustrar essa questão do tesouro do céu, é quando você trabalha com essa mentalidade do céu, está em Hebreus capítulo 11. Quando você olha a história de Hebreus capítulo 11, você vai descobrir que a maioria dos homens que ali estiveram escrevendo a sua história, eles o fizeram porque eles enxergavam algo além da terra. Deixa eu dar uma rápida passagem para você de Hebreus capítulo 11. Não tenho tempo de ler tudo isso. A ação da fé, motivada pelos fatos que não se veem, porque estão além da terra, era a grande motivação dos heróis da fé. Põe para mim Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que diz Hebreus 11, 7. Ele vai dizer assim, ó: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda iam vir, que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação da sua casa, para a qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça por meio da fé. A Bíblia diz que Noé, ele não trabalhava pelo que via, ele trabalhava pelo que ele esperava, ele trabalhava por aquilo que ele não via. Ou seja, quando você está semeando no céu, você não está vendo, mas está com um tesouro lá em cima. Tem uma conta corrente no seu nome lá em cima. Noé, ele tomou decisões aqui na terra
E por isso ele foi um homem chamado homem de fé. Porque as decisões que ele tomou na terra influenciaram o seu destino no céu. E vem outro, versículo 8 e versículo 9 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Versículo seguinte. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, preste atenção nisso, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Versículo 10. Por quê? Por gentileza, lê comigo, vai lá. Sabe por que Abraão saiu de casa? Sabe por que ele peregrinou? Sabe por que ele não teve problema nenhum saber para onde ele ia? Porque ele não estava preocupado aonde seria o seu fim na terra. Ele estava preocupado. Ele aguardava uma cidade que tem fundamento, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele está dizendo assim, Abraão saiu, largou tudo. Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado com o que ele estava conquistando aqui. Ele estava olhando o céu. Ele estava olhando o céu. Noé estava olhando o céu, Abraão estava olhando o céu, e as ações da terra, elas eram focadas para o céu. Olha o versículo 13 a 16. Olha o versículo 13 a 16. Deixa eu pegar aqui. Ficar olhando lá para cima, fica mais fácil pegar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, ele vai dizer o seguinte. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo, porém, de longe, e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Presta atenção. Como é que esses homens da fé, eles se viam? Fala comigo, peregrino. Estrangeiros. Assim como Abraão, eles olhavam para uma pátria e trabalhavam para uma pátria que não se via, mas que ele sabia que existia. Por isso eles eram heróis da fé. E ele continua dizendo, porque o que fala deste mundo manifesta estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora, olha o 16, mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ter chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Eu tenho uma notícia para te dar. Você tem uma pátria além daqui. Você tem uma cidade além daqui. Ei, pelo amor de Deus, entenda que quando seus dias terminarem aqui, há um lugar que Deus tem preparado para você. Viva para o céu, em nome de Jesus. Para de ficar preso nessa terra. A gente olha esses homens e bate palma para eles. Mas sabe por que eles fizeram? Porque eles estavam olhando uma pátria além desta. Enquanto nós ficarmos focados nessa terra, em construir coisas nessa terra, e somente isso, nós seremos considerados homens de pouca fé. É fácil você entender isso. Por que nós podemos ser homens de pouca fé quando nós focamos nessa terra? Porque você não acredita que aquilo que a Bíblia diz, e esses homens viveram, seja verdade. Se eu e você tivéssemos a fé genuína disso, as nossas decisões iam ser um pouco diferentes. A gente ia ser um pouco menos egoísta. A gente ia ser um pouco menos dura. A gente ia ser um pouco mais doador. A gente seria um pouco mais vislumbrando. Sabe, esses homens abandonaram tudo. É bonito olhar as histórias deles. É lindo olhar as histórias deles. Mas sabe por quê? Cada um deles que receberam um chamado,
não andava olhando para baixo, andava olhando para cima, andava olhando para cima. Eu não sei bem para onde eu estou indo aqui na terra, mas quando terminar meus dias aqui na terra, existe um lugar preparado, aonde o sumo arquiteto preparou, e eu estou construindo para quando chegar nesse lugar, ter lá um tesouro guardado. Você percebeu que muitas das nossas decisões têm sido equivocadas porque nós só olhamos o terreno, o temporal, o passageiro. Que o Espírito me ajude a depositar em você essas verdades. Pelo amor de Deus, Jesus disse, eu vou e vou lhes preparar um lugar. Há um lugar preparado para você. Há um lugar preparado para mim. Eu olhava e dizia assim, o sumo arquiteto preparou algo. Abraão falou assim, eu estou indo para a minha pátria. Você vai ver na vida de Moisés a mesma coisa. Versículo 23 a 27, eu não vou ler tudo, senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Mas o versículo 26 é uma maneira especial de Hebreus 11. Quando fala a respeito de Moisés. Hebreus 11, 26, ele vai dizer o seguinte. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito. Versículo termina dizendo assim, porque ele contemplava, 11, 26, ele contemplava um galardão, porquanto considerou que sofrer aqui era maior riqueza do que ter tudo aqui. E ele não sofreu tanto aqui, porque quanto mais ele sofria aqui, por causa de Cristo, mais ele olhava o que estava sendo guardado para ele lá. O texto de original, desde o início, a Bíblia diz que Moisés, ele decidiu abrir mão do seu direito de riqueza como herdeiro do Egito. E ele preferiu cumprir um chamado, não é porque ele era bonzinho, é porque ele aguardava que nos fins do seu dia haveria uma recompensa. Ele teria um tesouro maior no céu do que um tesouro maior na terra. Nunca perca de vista que nessa terra nós somos meros peregrinos. Nós somos meros peregrinos. E aqui, enquanto vivermos, a nossa consciência é de mordomos e não de proprietários. Fala comigo, Senhor, me deixa entender que eu sou mordomo e não proprietário. Sabe o que é o mordomo? É aquele que cuida daquilo que não é dele. A Bíblia diz que nós somos dispenseiros, mordomos de Cristo. Tudo que Ele me deu é por empréstimo. A minha casa é por empréstimo. Os meus filhos é por empréstimo. A minha esposa é por empréstimo. O carro é por empréstimo. O meu chamado é emprestado. O meu chamado é emprestado. Ele está dizendo assim, cuidado porque um dia você vai se apresentar diante do dono das coisas. E quando você se apresentar diante do dono das coisas, ele vai dizer assim, você cuidou bem da minha filha que eu dei para você casar? Você cuidou bem do meu filho que eu dei para você casar? Você cuidou bem da empresa que eu te dei para você cuidar? Você cuidou bem do emprego que eu te dei? Você cuidou bem daquilo que eu confiei nas tuas mãos? Você cuidou bem do carro que eu te dei? Você cuidou bem? Porque nós vamos prestar conta para o dono de todas as coisas.
Nós somos peregrinos e, como peregrinos, nós somos desafiados a ser mordomo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, Jesus diz algo muito precioso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 17. Trabalhai, não pela comida que perece. É muito forte isso. Isso é muito forte. Mas pela que subsiste para a vida eterna. Qual a razão pela qual você trabalha para botar comida em casa? É muito medíocre. Se só trabalhamos para esse fim, o fato de botar, já ganhamos o nosso galardão. Jesus diz trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Ele está dizendo assim, Jesus tem algo para te dar. Mas isso que Ele vai te dar, vai depender de qual é a sua motivação pela qual você trabalha. Então, por gentileza, Jesus em momento nenhum está falando sobre não trabalhar. A Bíblia, pelo contrário, ela vai dar o exemplo da formiga. Ela diz, ó preguiçoso, vai ter com a formiga, vai trabalhar. Em momento nenhum, a Bíblia nos desestimula a trabalhar, mas ela nos estimula a trabalhar com a convicção correta, da forma correta, sem perder o foco do que é precioso. Depois de Jesus falar sobre o que é tesouro na terra, que a traça e o ferrugem corrói, depois dele falar sobre o que é tesouro no céu, e nós temos alguns exemplos de homens que trabalharam visando o tesouro do céu, ele vai falar a terceira coisa, cuidado com o seu coração. Terceira coisa que Jesus vai nos ensinar nesse texto é cuidado com o seu coração. Jesus termina suas orientações fazendo uma observação, para onde inclina o seu coração, esse é um sinal aonde está o seu tesouro. Versículo 21 diz assim, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Você pode mudar a ordem e dizer assim, também podemos dizer, aonde estiver o coração, ali está o seu tesouro. Aquilo que você mais ama é o seu tesouro. Aquilo pelo qual você gasta mais tempo é o seu tesouro. Dizer que o nosso coração está em algo é o que define as nossas prioridades, comportamento diante de situações do cotidiano. Se queremos saber onde está o nosso coração, basta perceber aonde ou em que colocamos a nossa maior porção de tempo. Uau! Você quer saber onde está o seu coração? Examina onde você gasta mais tempo. Porque o teu coração está ali. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Ele nunca condenou isso. Você pode trabalhar com o coração em Deus. Você tem que trabalhar com o coração em Deus. Eu costumo dizer que o crente tem que ter uma mentalidade diferente. O crente que trabalha só pelo salário, quando ele recebe o salário, ele já recebeu tudo que ele queria. Mas quando você trabalha, e o teu salário ajuda a sustentar a casa, mas você faz como para o Senhor, você honra Deus no seu trabalho, você honra Deus com as suas atitudes, você honra Deus com as suas decisões. Aí, além de botar coisa dentro de casa, você botou coisa na sua casa celestial. O problema não está em trabalhar e a quantidade de tempo que você trabalha, é o que você faz com o tempo e com o trabalho que Deus te deu. Jesus ensina que é possível ser responsável com as nossas ações aqui na terra, sem negligenciar as ações do céu. Mas também quando falamos em acumular tesouros no céu, volto a repetir, nós estamos falando sobre repartir algumas coisas na terra.
Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, falou assim, pastor, por que eu trabalhei tanto, ganhei, e agora eu tenho que dividir com quem não fez nada? Eu falei, teu pensamento está correto, não tem. Eu concordo com você. Quando você olha o prisma terreno. Mas a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Sendo assim, se você pegar o que você tem aqui e fizer uso para abençoar as pessoas, e Jesus diz, dá a quem te pede, você está fazendo um tesouro lá em cima. Você está acumulando tesouro lá em cima. Quando você é capaz de abrir mão de um pedaço do seu tempo para abençoar a obra de Deus, você está colocando tesouro no céu. Você luta, querido, para a gente conseguir um líder de grupo de vida. Que luta para você conseguir um líder de grupo de vida. Que luta você conseguir alguém para ajudar na mídia, nas câmeras. 2 horinhas. Que luta conseguir gente para poder ajudar no serviço. Agora estamos voltando para a escola bíblica infantil, se Deus quiser, em breve. A pastora Fernanda, esses dias conversando conosco numa reunião, ela dizendo assim, pastor, você não faz ideia da quantidade de professores que deixaram a escola bíblica infantil. Quando voltar, nós não sabemos o que fazer. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem dar um pouco de tempo, do seu precioso tempo. E ela que a gente se esforça para que ninguém trabalhe mais do que uma vez por mês em um dos cultos. Nós temos 8 cultos domingo. E nós estamos dizendo assim, dê um culto. Mas eu não sei lidar, eu não sei dar aula para criança. Seja assistente, sabe? Eu não sei o que fazer. Ajuda a arrumar cadeira, vai cuidar do estacionamento. Faça alguma coisa pelo reino. Quantas pessoas preparadas estão me ouvindo hoje? Aqui dessa igreja. Líderes, pessoas que já pastorearam. Mas a gente está lutando para tentar conseguir líderes de pequenos grupos, pessoas preparadas e experientes. Ei! Aonde está o seu coração? E aonde você bota tempo? Ali pode ter um grande sinal de onde está o seu tesouro. Mas Jesus continua a sua conversa. Ele vai falar um pouco sobre o olho, né? A maneira como você enxerga as coisas, sabe, elas vão determinar muito. Se o teu olho for bom, as coisas vão ser boas. Você conhece aquele tipo de gente que tudo que olha critica? Você conhece aquele tipo de gente que não importa o que aconteça, só olha o negativo? Cuidado com o teu olho. Porque o teu olho pode determinar muito bem o que está dentro do teu coração. Pastor, mas o negócio é olhar, sabe, se você der bobeira, ficar olhando só coisa boa nos outros, eles vão passar a perna. Querido, que passe, é problema deles com Deus. Não é por causa disso que eu vou olhar todo mundo de maneira negativa. Eu vou ser prudente, eu vou ser sábio. Não vou deixar explorar, mas tem uma coisa para dizer para vocês, querido. Cuidado com a maneira como você enxerga as pessoas. Jesus fala sobre isso, não vou entrar nesse ponto, mas vigia teus olhos. Ele vai falar sobre servir a Deus, servir as riquezas. Mas finalmente, esse capítulo, falando um pouco sobre 2 coisas que eu chamo de valor e importância. Jesus usa 2 exemplos muito interessantes. O primeiro exemplo que ele usa é aves. Né? Mateus 6:26, ele vai dizer o seguinte: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas?
Aqui, Jesus está falando a respeito do valor que ele dá a uma ave e o valor que ele dá a um homem. Ele afirma que se Deus está atento à necessidade das aves, de alimentar a ave, de beber e de comer, não estaria muito mais atento à necessidade do homem? O que ele está dizendo é que a ave, ela não vale mais do que você. Eu estava pensando hoje, e aí me trouxe a família Nogueira no coração. Rogério tem uma calopsita. Eu tinha uma calopsita. Pensa num bichinho que eu gosto. Rogério tem lá. E como tudo na vida do Rogério, ele é cuidadoso, ele alimenta, ele dá carinho. Isso é característica do Rogério. Com gente, com calopsita, com carro, sabe? Característica da vida do Rogério. Esse é o padrão do Rogério. Sabe? Guga está aí? Fica em pé, Guga. Rogério, você gosta mais da calopsita do que do Guga? Ele está dizendo o seguinte, vou pegar aqui um exemplo terreno. Se o Rogério cuida bem da calopsita e dá para ela o que ela precisa, e é só um animal, imagina o que ele vai fazer por um filho. Você está entendendo o que Jesus está falando? Eu estava pensando hoje, porque é gostoso ver a atenção que o Rogério dá àquele bichinho quando chega em casa. Mas nem de perto chega o nível de amor e cuidado que ele tem por um filho. Ele está dizendo assim, se nós que somos homens, damos muito mais valor a pessoas do que a bicho, Deus continua dando valor a bicho ao ponto de cuidar dele, de providenciar comida, mas você vale mais do que o bicho. Você vale mais do que o bicho. E se você vale mais do que o bicho, e o bicho ele dá o que comer, ele dá o que beber, ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te deixar na mão. O segundo exemplo que ele dá é a respeito de uma planta. E mais uma vez lembrei da família Nogueira. Porque a Marta, sempre que eu conheci a Marta sempre teve uma plantinha. Sempre teve plantinha. Ela morava em Atibaia, tinha muita planta. Agora foi para o apartamento, diminuiu a planta, agora começou a ter planta de novo. Né? E minha mãe era assim. Minha mãe tinha uma samambaia. Chorona, aquelas que caem assim. Ela conversava, ela alisava. Gente que ama e dá atenção à planta, porque está ali um ser, está ali algo vivo. Sabe, eu fico olhando, lembrando da mamãe, cuidando daquela planta, a atenção que ela dava todos os dias, alisava, conversava. Agora presta atenção. Você acha que a minha mãe amava mais aquela planta do que a mim? Não. Claro que não. E mais uma vez Jesus está dizendo assim, Deus ama as plantas. E Ele é capaz de dar uma vestimenta extraordinária para a planta, linda. E Ele sabe que essa vestimenta é passageira, é temporal, vai passar. E mesmo assim Ele continua dando vestimenta. Se para essa planta que hoje existe, amanhã vai ser cortada e lançada fora, Ele veste, você acha que Ele não vai cuidar da tua indumentária? Você acha que Ele não vai cuidar do teu vestimento? Então, por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Entenda, mais uma vez eu quero reforçar. Jesus está tratando, cuidado, porque se você focar demais nas conquistas, isso pode tirar o seu coração. Mas, cuidado para você não ficar se lamentando quando as conquistas não existem. Quando às vezes você está preocupado com o pão, quando você está preocupado com a bebida, quando você está preocupado com a vestida, toma com o vestimento, toma cuidado com isso, porque também o contrário vai acontecer. Você é capaz de reclamar e é capaz de ficar doente, ansioso, porque você não acredita que Deus vai suprir.
Nesse bloco, Jesus vai falar a respeito da ave, a respeito das plantas. E ele vai dizer que você vale muito mais para Deus do que aves e do que planta. Existem 3 verdades sobre a ansiedade. E eu estou caminhando para terminar essa mensagem. A ansiedade produzida pela possibilidade de não ter é nociva, perigosa. E tem 3 coisas que eu gostaria que você entendesse sobre a ansiedade. Primeiro, a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Mas o bem físico não pode ser seu objetivo final de vida. Não pode ser mais importante de todas as suas conquistas. Jesus recomenda falar com Deus sobre todas as suas necessidades de conquistas. Ele diz assim: ore para Deus, o pão nosso de cada dia. Aquilo que você precisa, apresenta diante de Deus. Segunda verdade, a ansiedade não é proibir a providência quanto ao futuro, não é proibir que você providencie coisas para o futuro. Não, você está ansioso, está guardando dinheiro. Não, querido, isso é sabedoria. Isso é sabedoria, não é proibido. Só que você não pode fazer por causa da ansiedade, você tem que fazer por causa do princípio. Administrar bem e guardar faz parte de um princípio de organização. Os pássaros, eles não fazem provisão para o futuro, mas eles fazem ninhos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, ansiosos em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pelas súplicas e pelas ações de graça. Está com medo de faltar? Ore. Está preocupado que não tem? Ore. Ansiedade não é estar isento de dificuldades, mas é em meio à dificuldade saber quem vai te ajudar a sair. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Pedro diz: lançando sobre ele, Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O problema não é ter ou não ter dificuldade. O problema é quem vai levar a dificuldade. Você carrega ela ou você entrega ela. Você decide o que faz com a sua preocupação. O que Jesus ensina sobre a ansiedade? Fala comigo. A ansiedade é enganosa. A ansiedade é cega. A ansiedade é inútil. A ansiedade é incrédula. Quando Jesus vai falar sobre isso, ele vai falar sobre exatamente do versículo 25 ao versículo 30, ele vai dizer sobre isso, que a ansiedade, ela é enganadora, ela é cega, ela é inútil, ela é incrédula. Como vencer a ansiedade? Quem quer saber como vencer a ansiedade? Amém? Primeiro, saber que Deus é nosso Pai. E Ele conhece todas as nossas necessidades. Vá comigo até o Salmo 139, eu vou ler esse pedaço desse Salmo. Como é que eu venço a ansiedade? Sabendo que Deus conhece todas as minhas necessidades. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra nos meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá o Senhor está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas de alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Ei, se não importa onde você esteja, Deus cuida de você. Como é que eu livro da ansiedade? Sabendo que Deus me conhece. Deus conhece tudo. Deus conhece o que eu penso. Deus conhece tudo que está dentro de mim. E quando eu descanso nele, sabendo que ele me conhece, sabendo que ele é Pai. Segunda forma de você vencer a ansiedade, entrega para Ele. Entrega para Ele. Para de reter. Enquanto você segurar o pacote, é você que tem que lidar com ele. A hora que você entregar a Ele, deixa que Ele dá conta. Pega a tua preocupação, faz um cestinho, faz que nem Joquebede, faz um cestinho, preocupação ali dentro e joga no Nilo e deixa Deus levar. Agora você fica ali, ai, meu problema, minha ansiedade, minha vida, meu pão, minha comida, minha... Entrega para Ele. Como é que eu venço a ansiedade? Saber que Deus já se agradou de mim e de você. E nada pode nos separar desse amor. Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Como é que eu me livro da ansiedade? Sabe, saber que Deus já tinha providenciado todas as coisas. Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, ele vai dizer o seguinte, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou dizer, e você vai dizer sim ou não. Quem vai nos separar? A tribulação separa? A angústia? A perseguição? A fome? A falta de roupa? O perigo? A espada? Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha ao matadouro. Agora diga comigo. Mas em todas as coisas, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que eu me livro da ansiedade? Sabe, querido, deixa na mão dele. Como é que eu me livro da ansiedade? Cuidando das coisas dele, porque ele cuida das minhas. Sabe por que tem muita gente ansiosa? Porque só cuida das suas coisas. Começa a cuidar das coisas de Deus, que Deus começa a cuidar das suas. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, cuide das coisas dele. E todas essas coisas, as suas, vai ser acrescentada. E a última coisa. O ministério de adoração pode subir. Viva cada dia acreditando na misericórdia de Deus. Viva cada dia acreditando na misericórdia de Deus. Ele termina o capítulo 6, no versículo 34, da seguinte maneira. Mateus 6, 34. Ele termina todo esse discurso da seguinte forma. Não, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é uma necessidade de viver o amanhã e ele ainda não chegou. Lembre-se do que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ei, presta atenção. Amanhã quando você acordar, guarda isso. Amanhã quando você acordar, Deus já levantou a porção que você precisa para viver amanhã. Tudo que você precisa para viver o dia de amanhã, acorda com você. Para que você sofre hoje? Sabe por que você sofre hoje? Porque você não tem essa provisão. A cada dia Deus renova. Depois de amanhã tem uma boa notícia. Tudo que você precisa para viver depois de amanhã, Ele vai dar na hora que você acorda. Então, viva cada dia confiando no Senhor. Ande na terra com o coração no céu. Trabalhe na terra, amealhando coisas terrenas, mas que também serão convertidas em coisas celestiais. Se Deus te der muito, vigia para não se perder com aquilo que Deus te deu. Se Deus ainda não te deu muito e você tem pouco, vigia para não ficar ansioso, demonstrando claramente que você não confia que Deus está cuidando de você. Você vale mais do que o passarinho. Você vale mais do que a calopsita. Você vale mais do que a samambaia. Você vale mais do que o lírio. E Deus cuida de você.